Bom, começamos a semana aí muito tensa no conflito Ucrânia-Rússia, Rússia-Ucrânia. E o conflito não se limita também aos dois. O conflito é ali, mas envolve o mundo inteiro. Muitas unidades militares de outras nações ocupam o espaço aéreo da Polônia, que é um país vizinho e que permite esse movimento, essas manobras aí de países aliados à Ucrânia. E a gente vai assistindo a tudo isso, e dependendo da mídia, dependendo do meio que você está assistindo, parece ser uma coisa, depois parece que quem tem razão é o outro lado, e a gente fica um pouco confuso, né? Por desconhecer a situação toda, embora entrevistas aqui já realizadas contasse a história pela história mesmo, não só do conflito, não é? Mas a história toda de mágoas históricas entre essas nações e povos, enfim, é uma história muito longa. O que ainda assim não justifica a guerra, né? Esta sim, a gente repudia mesmo, e a iniciativa de guerra propriamente foi da Rússia, mas alegando razões passadas, alegando mágoas, é uma história muito longa, ela remonta lá ao começo do século passado e desde então. Mas o que a gente... E, portanto, ninguém melhor do que alguém que esteja lá bem perto, pelo menos para relatar o que está acontecendo. Por exemplo, a iminência de uma guerra mundial é temida. O Papa ontem, na sua homilia, falou sobre isso, e não é para menos. Porque nós estamos vendo toda uma situação que pode extrapolar os limites das duas nações, né? Qualquer passo de um soldado desse num território, por exemplo, como o polonês, está decretado uma guerra mundial. Porque, evidentemente, saiu do território em questão em que há um imbróglio, né? E há um risco muito iminente, né? A julgar pelas presenças militares de outras nações, ali principalmente na Polônia. Onde está quem? Onde está o Renato Galvão, que é músico matonense, que adaptou uma perua Kombi e partiu para o seu sonho, que é o sonho artístico, o sonho da música, o cara que tem a arte na veia e cuja arte não tem limites. E tanto é que ele saiu daqui onde ele está, lá, na Polônia, não muito longe da área de conflito, e observando a tudo, vai relatar agora ao vivo para a gente o que tem visto por lá. Bom dia, Renato. Oi, Décio, bom dia. Tudo bom? Tudo. Deixa eu contar primeiro um pouco dessa sua história. Você é matonense. Na verdade, eu me considero matonense. Eu sou paulistano, mas eu morei na minha pré-adolescência toda aí. Matão, né? E daí, como é que partiu essa ideia? Quando foi de sair pelo mundo, Renato? Isso começou em 2017. Eu estava morando em Portugal nessa época. E eu já tocava em bares, na rua, muito na rua, nas praças, nos miradouros. E eu resolvi que seria legal ter uma Kombi, comprar uma Kombi, restaurar e vir para a Europa com ela para poder tocar e rodar e conhecer a Europa toda, fazer um programa de viagem. Você partiu de Portugal ou você voltou para cá para preparar essa Kombi? Voltei justamente para Matão, É mesmo? Aí está a Kombi dele, é bonita, hein? Um azul metálico com branco. E aí... É um candy, é uma pintura que chama candy, uma pintura americana. É diferente, né? É um metálico diferente. Tem um espelho por baixo, né? É isso que eu não sabia traduzir aqui, mas eu percebi que não era comum, não. Aí você veio, comprou uma perua Kombi, que ano? Comprei uma Kombi 75 em Monte Alto. Meu Deus. Teve que fazer tudo, motor inclusive. Tudo. Ela foi completamente desmontada. Não tem um parafuso que seja velho ou que não foi trocado. Sério? Foi desmontado inteira. E você que fez tudo isso ou quem te ajudou aqui? Eu não fiz, me ajudaram. Eu fiz, por exemplo, o tapeceiro fez a parte dele, né? O Everton, o mecânico, cada um fez. Mas a parte de restauração, de preparação, eu fiz com o meu amigo Will, e a maior parte de preparação e pintura de peças eu fiz. Mas me diga uma coisa, você passaria depois por países cuja exigência é diferente da nossa. Por exemplo, quem sai
numa situação como essa, e vai pelos lados da Argentina, a Argentina tem uma legislação lá de para-choques, que você tem que ajustar, algumas adaptações. Sabendo por quais países você passava, teve que fazer algum ajuste desse tipo na perua? Tem que fazer. Chegando, por exemplo, ela chega em Hamburgo, ou na Bélgica, ou na Alemanha, eu já tenho que trocar, por exemplo, os pneus que tem aí não vale aqui na Europa. Ah, Nenhum é? pneu, é, Teve que trocar dos pneus? tem que, todos os pneus tem que pôr o pneu que é válido dentro da União Europeia, É. tem que trocar os faróis, que também são faróis que são próprios, Hum. e a seta, alguma coisa de seta também, e Também. parece que, eu não tenho certeza sobre luz de ré, mas esse carro não tem luz de ré, você sabe. É. E aí me diga Então tem que. e a tua documentação, sabendo-se que, dependendo do país, ele exige, além do passaporte, um visto? Na verdade, eu tenho 3 meses, né? A gente no brasileiro não precisa de visto para a União Europeia, a gente pode ficar 3 meses como turista. Porém, eu já estou há mais de 7 meses. E aí, agora? E se tiver uma fiscalização, como é que fica? Que Eu, não nos eu, sa- ouça eu estava a ilegal, eu autoridade aí. estava ilegal. Após 90 dias, eu já estava ilegal se eu não pedir uma prorrogação, se eu não pedisse uma prorrogação de visto. E eu pedi, né? Na verdade, eu pedi um visto longo, um longo visto, que eles chamam de Ah, long visa. entendi. E agora eu recebi, acabei de receber, eu tenho um visto de 2 anos para ficar. Bom, então você está na legalidade aí, né? É mais Falta tranquilo chegar você. o cartão, mas sim, sim. Sim, mas as autoridades, se checarem lá no sistema, provavelmente verão que já foi concedido isso a você, né? Já é uma coisa mais tranquila. Eu quis só conhecer essa parte. Você. Qual instrumento que é a sua especialidade, Renato? Violão, Violão? musical? É. Isso, instrumento musical. Música, É. musical. Então, na verdade, eu acho que a gente já se conheceu pessoalmente, né? É mesmo? A É, hora que eu vi a tua uma imagem, peça, eu falei, uma peça, Hum. o diálogo dos pi, que tem o nome Ah, da peça com o Marcos Weinberger, que eu fiz no que você Sorema. fez aqui na Sore. Foi! A hora que você Exato. apareceu aqui na tela, eu falei, não é estranho, mas eu não. Falei, "Bom, Claro, mas você vê gente nova o dia eu me todo. lembro quando vi essa peça aqui na Soreba Exato, e você veio exato. como precursor, inclusive, para Essa época, divulgar e eu não falei nada tal. da Kombi, mas eu estava justamente Já fazendo estava toda essa. trabalhando na ideia? Já fiquei. Hum, Não, já estava trabalhando no carro. Eu já estava fazendo há 3 anos, já há 2 anos. já estava preparando. E Tava. família, Renato? Como é que fica a questão da saudade aí? Hein? Ainda bem que hoje em dia tem isso, né? Que a gente está É, fazendo aqui. tem E antes não internet, né? tinha, né? Mas então, eu tenho um filho que mora em Portugal. Hum, Ele tem 14 anos, mora com a mãe dele. hum. E também, quando eu fico no Brasil, eu morro de saudade dele. E quando eu fico aqui, fico com saudade dos parentes aí. Então, eu tenho que mesclar, intercalar um Ah, pouco. E, e aí eu tenho agora, dessa vez que eu tô ficando aqui, eu acho que eu vou ficar mais tempo. Então vai ficar mais. Eu fiquei 3 anos, eu fiquei 2 anos sem ver meu filho. uhum. Então, dessa vez agora eu pretendo ficar mais Tá tempo mais aqui. próximo aí para você agora, né? E outra, eu vou ser pai de novo agora. No Brasil? Não, aqui. Aí. Bom, a minha É. pergunta, se ele já está lá há algum tempo, nem devia ter perguntado se era no Brasil. Lógico que é lá, porque a internet ainda não permite certas coisas, né? Vamos ser sinceros. É que a pergunta foi de pronto assim e não foi muito bem pensada. Ô, Renato, e. Uhum. Bem, e aí por quantos países você passou? Aliás, o trajeto qual foi? Teu itinerário daqui até chegar à Polônia aí? Eu vim numa época muito difícil de vir, por conta do Covid, né? Hum, A pior época. Eu nunca tive tanta dificuldade e tanta coisa para preparar e pagar, principalmente, né? hum. Como testes e um monte de outras coisas. E cada país tem a sua regra. Então, aqui na Europa é uma coisa que você tinha que ficar muito atento, porque se você chega num lugar e não fez um cadastro, um pré-cadastro num site daquele país, você não entra e tem milhares de outras coisas que você tinha que prestar muita atenção. Então, eu fui o meu país de destino era a Alemanha, Uhum, Berlim. uhum, Mas eu cheguei por Lisboa, o que foi bom.
o que foi bom, porque o meu filho mora em Lisboa e eu tenho todos os documentos dele, então, para entrar, eles estavam dificultando muito a entrada na Europa naquela época, 7 meses atrás. Então foi bom, porque o cara falou, o que você está vindo fazer? Eu falei, ver meu filho. Bom, E aí, ele falou, mas você está indo para a Alemanha? Eu falei, sim, vou para a Alemanha, mas depois você vai voltar? Eu falei, a ideia é essa. a ideia. Então foi tudo bem, entrei, mas eu fui depois, vim para Berlim, depois vim para Polônia, depois fui para Itália, fui para Espanha, fui para Portugal, claro, ver meu filho. E cada lugar que eu fui era uma dificuldade para poder entrar, por É. conta dessa história do Covid, né? Ainda bem que Portugal facilita pela língua, mas eu imagino que você arranhe uma outra língua, né? O que é o Eu inglês? falo muito bem inglês, né? Inglês, né? O espanhol também, muito Mas bem. aí na Europa a segunda língua de boa parte dos países é o inglês, mas eles não É. gostam de. Nossa, o francês então odeia que você fale inglês com eles, não é? Detestam, Eles detestam. Meu filho está detestam. indo para Paris amanhã, numa excursão da escola. É, E eu perguntei justamente isso. Falei, você sabe falar algumas coisas em francês? Porque eles detestam eles quando você detestam. chega falando, do you speak English? Eles odeiam. E é a segunda língua, Ok. todos lá falam inglês. Eles deveriam Só ser que eles muito odeiam gratos falar a inglês. Se essa você falar língua, inglês com não? eles, te olham feio, né, Renato? Estranho, né? A Eles Bélgica é já assim olham feio. também. Eu não gosto muito da França, de Paris, porque em vários lugares que eu vou, eles já te olham meio. Mas é o Meio de jeito rabo deles. de Eles não olho. gostam muito de turista. Não, não, não. É Muito porque é bem. turista demais. E aí então, bom, o fato é que ele agora está na Polônia. Em que local exatamente, se tem alguma proximidade aí com a Ucrânia que faz divisa? Você está muito longe? Eu tô no outro lado do país. Eu tô no oposto Está do lado da no, guerra. no oeste, Eu então. tô, eu tô no oeste, na divisa. Eu tô a 15 minutos da fronteira com a Alemanha, E me de diga uma carro. coisa, de qualquer forma, é aí para efeito, para aqueles que vêm, vamos dizer, da Europa, do oeste da Europa, sentido a Rússia e tudo, de qualquer modo, esse é o último país que te permite chegar ali já na divisa com a Ucrânia. E eu imagino que dá Exato. para perceber pelo espaço aéreo, por movimentações, então o que aí nesse momento? Exatamente. Eu acho que, na verdade, isso é até o grande motivo, né, que a Rússia, ela não quer os países da OTAN cada vez mais próximos da sua fronteira, né? Então, acho que basicamente é isso o grande problema para eles. Mas o que eu percebo aqui, até falei com um amigo agora, que é de Lisboa, e ele mora aqui perto, e ele mora bem perto de uma base da OTAN, e ele disse que tem uma movimentação bem maior agora nesses últimos meses, principalmente de helicópteros e de soldados da OTAN, inclusive soldados americanos. Mas aqui tem muito pouco soldado americano. Eu viajei quase toda a Polônia já nesses meses, e eu pude perceber que em Varsóvia, na capital, e em Cracóvia tem uma presença bem grande do exército americano, não Americano. somente da OTAN americana. Isso se acentuou nos Aqui, últimos dias, eu pergunto porque o que eu notei foi que desde a visita do Biden aí ao país, agora uns 7, 8 dias atrás, eu uhum, percebi que pelo Fly Radar é um aplicativo que você entra e localiza as aeronaves e tal. E a gente notou muito mais aviões americanos agora aí, né? exatamente, exatamente. Você consegue perceber isso daí. Eu consigo ver aqui, por exemplo, que eu estou num lugar que as pessoas não se preocupam muito com ser atacado, porque está muito longe, né? Para quem mora, por exemplo, em Varsóvia, em Lublin, perto da fronteira com a Ucrânia, tem um risco grande de uma bomba cair, mesmo que seja por um erro, né? Mas isso pode acontecer. E essa cidade aqui tem uma coisa interessante. O nome da cidade é Stettin, em português é Stettin, e era uma cidade alemã. Aqui é uma cidade alemã. Você vê as construções e todas as ruas, todas as coisas que tem, você percebe que é de origem alemã. E depois da Segunda Guerra, passou para a Polônia quando a Alemanha perdeu a Hum, guerra. hum. E tem uma história bem interessante essa cidade, porque ela já chegou a ser.
da Suécia. A Suécia comprou essa cidade, eu não sei muito bem como, é muito confuso isso, mas era dona dessa cidade, depois passou para a Prússia, que era uma região da Alemanha, e depois, agora, hoje em dia, ela é da Polônia. Bom, como toda guerra, né, Renato? Toda guerra acaba sendo motivada, tem a intenção de domínio territorial. Total. Toda guerra tem essa história, ou quando não, a guerra é em nome das religiões. Sempre as razões são essas, né? Exato. E por aí você vê a história dessa cidade onde ele está agora, né? Já foi de um país, foi do outro, agora é do outro, enfim. É uma briga, né? Uma briga. Mas a população aí da Polônia, tão perto e vendo essa movimentação toda, deve estar também temerosa, porque se sair dos limites de Ucrânia e Rússia essa guerra, a Polônia é a primeira candidata a ser invadida, né? É o primeiro, quem vai morrer primeiro os poloneses, porque é o primeiro país, né, que vão atacar. Lógico que eles podem mandar esses mísseis, essas bombas intercontinentais e tudo mais, mas o primeiro que vai vir a infantaria, que vai entrar, vai ser a Polônia. E só uma informação que eu esqueci de falar, aqui é uma cidade que tem mais ou menos 400 mil habitantes, e hoje em dia, 10% dessa população são de refugiados. Aqui deve ter em média 40 mil, e a gente consegue perceber isso quando ele tem um parque aqui perto da prefeitura, onde eu sempre vou caminhar, e eu passo sempre, você passa por dentro da prefeitura, tem um arco, e você passa. E ali tem uma fila sempre de ucranianos. Refugiados. Eles vêm para pegar os auxílios e as coisas todas. Mas na Polônia já passaram pela fronteira mais de 2 milhões de verdade. De qualquer maneira, deixa eu voltar aqui à história da música. Que é o seu ganha-pão, né, Renato? A música. Sim. Você tem cantado para brasileiros por onde passa, ou a música brasileira é admirada assim, pelos outros povos aí por onde você passa? Eu acho que aqui, principalmente nessa parte do leste europeu, a gente é exótico para eles. Brasileiro, a gente seria como... A música cubana pra gente. Desculpa. É como se fosse a música cubana para um brasileiro quando ele ouve. Mais ou menos isso. E aqui, por exemplo, a gente não vê negros, você não vê negro na rua. Tem. Esse meu amigo é negro, meu amigo que é de Moçambique, ele é de Lisboa, mas ele é de Moçambique, ele tem cidadania, ele mora em Portugal, mas ele tá aqui agora. E ele é black, ele tem um cabelão, então ele passa, eu ando com ele na rua, é como se eu tivesse com, eu não sei, as pessoas olham assim como se... Que não é comum, né? Para eles aí. Não tem um convívio diário, vamos dizer assim, né? Não. Então, eu estava com essa dificuldade de poder tocar, por conta desse Covid, né? Por exemplo, na Itália eu tenho um amigo e tenho espaço, eu toquei, na verdade, eu fiz 2 shows lá. Mas eu não podia, agora eu posso falar, mas já foi, eu não podia divulgar, porque eles estavam com essa barreira, essa vigilância sanitária do Covid muito forte. Então, se você não tem o Green Pass, que é o certificado de que você é vacinado e está tudo certo, você não pode entrar. E foi o único lugar da Europa em que eu estava dentro de um restaurante comendo, e entrou a polícia, vários policiais, e foram nas mesas, de mesa em mesa, com um tablet, pedindo o certificado, o Green Pass. E eles colocavam o Green Pass no tablet e via se você estava. E eu estava usando, eu tenho o certificado, eu tenho 2. Um em português, que eu usava no Brasil, e um em inglês, que é obrigatório, tem que ser em inglês, com o QR Code vinculado com a União Europeia. E eu usei o tempo todo o errado, eu usei o do Brasil. E eles colocavam e dava erro. E eu não percebi que eu estava usando o errado. E em todos os lugares que isso aconteceu, eles acharam que era um erro do sistema e acabaram deixando para lá. Você vacinou? Você tomou as vacinas? Eu tomei a Janssen, tomei a dose única, mas eu eu acho que vale 9 meses, eu não sei como é que tá isso. Varia de país para país, aqui a adoção da ideia de que sejam 6 meses, mas é muito relativo. Então agora eu cada já país. estou a 7.
A minha vacina já deve estar expirando, já deve estar para vencer. Na verdade, eu não posso tomar outra vacina aqui sem o meu documento. Agora eu vou ter o documento, eu vou poder tomar. Uhum. Mas as Renato, coisas estão mudando. Hoje não precisa mais usar máscara na Polônia inteira. uhum. O Renato fez, só para você ter uma ideia, embora ele esteja a oeste da Polônia, ele fez algumas imagens para você notar a presença militar por lá. Então, vamos reproduzir aí essa imagem em que você está acompanhado aí de dois militares. Onde é? Aí mesmo? Não, isso daí foi em Cracóvia. Que está mais a leste, Cracóvia. Tá mais a leste e mais ao sul. Uma cidade mais populosa, eu imagino, né? Sim, mais Cracóvia. populosa, uma cidade mais turística até É, e mais cultural também. Cracóvia e Essa daí, ó, isso daí são caminhões com equipamentos. Parece que são munição ou algumas armas, alguma coisa ah, desse tipo. Isso a gente vê com bastante frequência é nas mesmo? ruas. Com bastante frequência. Isso não tinha. Quando eu cheguei, não via muita presença. Hoje em dia a gente vê muita presença do exército polonês. E nas ruas à E noite? Silêncio. não, é bem tranquilo. Isso é uma coisa, É, falando a respeito, porque, por exemplo, apesar de estar tendo guerra e tudo mais, aqui é Europa, apesar de, né, não ser o centro da Europa, mas é a sim. Europa. E é impressionante como eu me sinto seguro. Eu ando de madrugada, eu ando na rua, em lugares ermos, e eu não tenho a insegurança que eu tinha, por exemplo, quando andava à noite em São Paulo, pelas ruas, e A, é uma sensação, apesar de estar tendo uma guerra aqui perto, lógico. a tua Piruacoma é a tua casa. Então, na verdade, eu ia fazer um motorhome, mas ela não é um motorhome, ela é uma original, ela tem os bancos, né? Ah, tem Normal. bancos? Tem, eu ia fazer, mas eu viajei, em 2019, eu viajei pela Europa, 5.000 quilômetros de Paris para Alemanha, Suíça, Itália e Londres. Eu viajei no motorhome e numa van. E, e vou te confessar que é apertado, é pequeno. Imagina uma perua Kombi, Hum. é muito menor. E eu resolvi não fazer uma dessa porque eu queria parar. A minha ideia é parar, por exemplo, chego em Portugal, um exemplo, na Praça Luís de Camões, ou no Lago no Cais do Sodré, onde Hum. tem um espaço muito, muito bom para músicos, um espaço muito bonito. E eu parar com o carro, abrir o carro, e tem uma caixa que chama speaker um speaker da Cube Street, que é para a rua, né? Você liga com bateria, e fazer, e começar a tocar com o carro ali nesse lugar. E a minha ideia, a princípio, era fazer junto com músicos locais. Por exemplo, eu toquei aqui num evento que era um tipo Criança Esperança da Polônia. Só que isso foi uma coisa totalmente inusitada, foi um improviso total. Eu ia tocar sozinho músicas brasileiras. Eu vou te mostrar aqui. Eles me deram Só que o meu nome está escrito errado, está escrito Ranato, mas tudo bem. Estão É perdoados difícil para porque a eles. gente também fala errado o nome deles. São Eu, a línguas tão coisa que eu mais diferentes. faço é falar errado as coisas aqui. Vi- E quando eu ia tocar, eu olhei na lista de pessoas que ia se apresentar e vi que um grupo de uma faculdade ia apresentar uma escola de samba brasileira. hum, Falei, mas como assim um polonês tocando samba? Aí fui esses músicos no camarim, onde eu estava, e falei com eles, eu sou brasileiro, vou tocar um samba também, vocês podiam entrar antes e tocar hum, comigo. hum. Aí o cara falou, nossa, ótimo, que música você vai tocar? Eu falei, eu vou tocar samba, isso aqui. Aí toquei na hora, ele pegou e falou, ótimo, vamos fazer. Só que quando a gente foi falar para o pessoal da produção, eles ficaram loucos, pelo amor de Deus, você não pode fazer uma coisa dessa, ficaram muito bravos. É? Porque pra gente é normal, né? Você Aham. improvisar uma situação. Para eles não, eles têm que seguir Essa a mais. lista, o checklist, né? E aí eu falei, cara, deixa eles ficarem bravos, vamos tocar. E Hum. a hora que eu tava no palco, eu chamei todo mundo, chamei em inglês, né? E falei, entra, pode entrar. Eles que se virem lá na mesa de som. E aí a gente fez e foi muito legal.
foi improviso total. Toquei uma música do Jorge Ben, Mais Que Nada. Depois toquei uma do Zeca Pagodinho. Eu nem ia tocar tanto samba, mas eu acabei tocando por conta de estar com uma escola de samba no palco. E foi muito legal. Então a minha ideia é essa, justamente fazer essa parceria, por exemplo, com um grupo desses, e eu paro numa praça, eu paro num lugar e começo a tocar sozinho uma música brasileira, um Chega de Saudade, essas músicas brasileiras que o próprio brasileiro não conhece, né? Mas o mundo inteiro aprecia, né? Vila Lobos, João Gilberto, um monte de coisa que o mundo inteiro adora, mas que a gente aqui nunca ouviu, né? É engraçado isso, porque às vezes as pessoas, eu falo, você conhece alguma música brasileira? A pessoa fala, não conheço. Eu falo, então, eu canto um pedacinho da melodia, a pessoa, eu sei, Garota de Ipanema e tal. Eles conhecem. Garota de Ipanema, então, é um clássico mundial, o mundo inteiro conhece. Mundial, o mundo inteiro. Certamente que uma boa parte dos brasileiros não conhece, né? Nem sabe. Era um tal de Tom Jobim aí, um cara que andou inventando mas era um músico fake, era um compositor fake, ele era assim. Não liga pra esse Tom Jobim, não, você que é brasileiro, viu? Deixa eles apreciarem lá fora, porque talvez esse Tom Jobim tenha sido um fake eu vi instrumentista, que agora, viu? A primeira pessoa, música brasileira, que tá no top do Spotify, acho que é a Anitta, né? Agora, isso. Bom, essa aí todo mundo conhece. Muito bem. Ô, Renato, e aí, se essa situação fica mais complicada, você está muito perto, aí você vai para onde? Eu sei. Eu tenho uma rota de fuga. Se caso acontecer... Pode contar para mim aqui que a KGB lá não vai ficar sabendo, não. Lá ninguém nos assiste. Tá bom. Meu plano de fuga é o seguinte: se caso realmente acontecer uma invasão na Polônia, pode ter certeza, como o Biden falou agora no fim de semana, se invadir qualquer país da OTAN, ele está indo contra todos os países, os 37, se eu não me engano, países do tratado, né? Então, obviamente, vai ter uma terceira guerra mundial, porque é impossível tantos países, né? Europa, Estados Unidos contra a Rússia, que talvez se alie a China ou não sei, mas com certeza vai se aliar a Coreia do Norte. Então, teremos aí uma guerra épica. Tomara não, claro, tomara que isso se resolva. Mas se caso eu tiver que sair daqui, se tiver que sair daqui às pressas, saio de carro, vou para a Alemanha, desço para a República Tcheca, Áustria, Suíça, Itália. Eu tenho a casa desse amigo e ele já falou, vem para cá. Ele falou, vem para cá agora. Eu falei, não, tá tranquilo, vou ficar por aqui, não preciso ir agora. E de lá, deixo o carro, vou até, tem uma cidade perto de Roma que se chama Civitavecchia, pego um navio, que é até Barcelona, e depois, se for o caso mesmo, Brasil. Voltar para o Brasil e esperar, porque eu não estou a fim de lutar essa guerra aqui. Olha. Porque eu vou te falar, eu percebi que aqui os poloneses, eu pergunto para eles, eu falo, e aí, o que você acha? Como é que você, né? Eles assim, eles têm, na história deles, sempre tiveram guerra, então é uma coisa meio natural para eles. Você é mais uma guerra só. É lógico que pode ser a última guerra da vida, porque pode acabar o planeta, né? Mas para eles, eu percebo que eles não têm ideia de fugir. Eles vão ficar, eles vão lutar. Como o que eu percebi com os ucranianos. Tem muito ucraniano vindo para cá, mas são velhos, são mulheres. Se vem para cá um ucraniano de 19 a 40 anos de idade, 45, 50 anos de idade, é uma vergonha para ele. Enquanto que a gente aqui não tem essa história, vamos dizer assim, no máximo. É um sentimento patriota, né? Um sentimento de nacionalidade. E mesmo a experiência de guerra, né? Que o nosso aqui, vamos reportar aqui a Guerra do Paraguai, por exemplo, e hoje, quanta gente conhece essa história, né? De tanto tempo que faz, e embora a crueldade daquela guerra ali foi um negócio triste demais, do ditador, deu branco agora aqui, enquanto que Dom Pedro II era o nosso... Você vê o tempo, o Dom Pedro II era quem comandava o nosso país aqui, e o ditador, sumiu o nome agora, no Paraguai. Foi uma coisa cruel, mas é outra história, o fato é que nós não temos mesmo, e as guerras mais recentes, as duas guerras mundiais, o Brasil entrou no fim, nos últimos momentos. Eu até dei uma pesquisada a respeito dessa história, eu sou muito ligado em assuntos de guerra.
O Brasil prendeu cerca de 3 mil, ou um pouco mais, 3 mil nazistas na Itália, no fim da Segunda Guerra. Sempre no fim, né? O Brasil sempre entrou no fim. Na Primeira Guerra também entrou no fim. E Será que aí, foi Rubinho Barrichello que olha, estava lá? chegou bem no fim e acertou o alvo errado, porque no Estreito de Gibraltar, enquanto passava a nossa fragata lá para. Já era fim de guerra, o Brasil teve que entrar, porque atacaram navios mercantes brasileiros, que não tinha nada a ver com a guerra, e aí o Brasil teve que entrar na guerra e entrou, e aí, rapaz, quando passava no Estreito de Gibraltar lá, eles viram a água muito turva, muito aquela água assim, uma área de águas marítimas ali muito estranha, com umas ondas estranhas. Imaginaram que eram submarinos alemães na época que poderiam atingir, disparar torpedos e tal. Aí o brasileiro, nossa fragata disparou primeiro. E o que se viu depois foi o mar cheio de sangue, assim, na superfície. E tal, eles foram ver melhor, acertaram um cardume gigantesco de toninhas, que são golfinhos. E acabou com todos os golfinhos daquele pedaço. É verdade, não tô brincando, não. Sério, tô na história. E aí, quando chegou lá, tinha acabado já. Aí voltaram de lá, mas dos que foram, 70% se voltaram para enterrar, porque voltaram com gripe espanhola. Putz. E morreram, e trouxeram o vírus para cá ainda. Então, é uma tragédia o Brasil quando é na guerra. Melhor que não entre, né? Senão, se Melhor for que não entrar entra, agora então, aqui, nós vamos ou então pegar fala que foi aquele. pescar. Fala que Se foi for pescar entrar porque aí agora, mata um monte vai de aquele peixe. tanque lá que fuma mais que Passat, o escapamento, vocês lembram lá? Nós não vamos mandar uns tanques desse para lá para ficar mal, pô. Então, gente, eu nem devia estar falando, brincando com coisa tão séria. Mas é tão pesado esse noticiário aí que eu vou te contar. E a gente contou ele sob o ponto de vista da história do Renato, da música que ele leva, por onde passa, e por estar passando lá, lamentavelmente, por estar vendo bem de perto isso tudo, e ao ponto de relatar o que pôde contar, mas a matéria não era só sobre a guerra, era sobre essa epopeia, essa aventura aí também do Renato, que vai continuar por lá. E atento, viu? Um olho na perua Kombi e outra no céu, velho, porque o negócio aí tá perigoso. Mas você sabe que a Kombi tá aí, né? A tua Kombi não tá aí? Não, Eu imaginei que a tua Kombi tinha ido junto. Depois você falou. ainda não. Não. Eu não tenho verba por enquanto para trazer todo, Ah, todo, todo o investimento e que eu eu preciso ser. entendi que tava aí com você. Eu falei, meu Deus. Bom, Ainda não, a Kombi tá em Matão. A o Kombi que tá não aí. tira Eu de tô just... você o que não tira de você é a propriedade para falar, por estar aí daquilo que você está observando e a presença militar de outros países, principalmente dos Estados Unidos, cada vez maior, como que a prenunciar um grande risco de se tornar um conflito mundial, o que a gente torce para não acontecer, até para você não usar o teu plano B aí, que é muito complicado para você sair daí, viu? Renato, um grande abraço, foi um grande prazer, apesar das circunstâncias, mas valeu também para a gente conhecer um pouco da sua história. Que você seja feliz aí enquanto músico e seus filhos aí também, tudo corra bem para vocês. E na eventualidade, espero que não, de as coisas complicarem, se a gente puder, gostaria de contar de novo com outras participações suas mais adiante. Se Deus quiser, Com para falar, ó, certeza. já não tem mais guerra, né? Com certeza, eu acho que essas coisas tendem-se a terminar, a melhorar, e essa questão, por exemplo, do Covid já está melhorando, então acho que a gente espera que tudo se fique bem, né? Eu posso só falar um abraço Ah, para alguns sim, amigos meus eu queria que você divulgasse aí para as pessoas que querem conhecê-lo ou já te conhecem, querem Aham, revê-lo, por favor. claro. Eu tenho o meu Instagram, que é Renato Galvão, ator, e Hum, tenho o Instagram que é o de viagem com a Kombi, hum, que eu abri agora nesse momento, que eu até coloquei num site de vaquinha virtual para hum, esse projeto. hum, A minha ideia era fazer um programa para TV de viagem com esse carro hum. e ainda continua sendo, atrás de patrocínio. Então, esse é um jeito de viabilizar, fazendo por mim mesmo, pode fazer no YouTube e tudo. Então, o Instagram da Kombi é re_, combinando com K, Hum, e lá tem o acesso do site da Vaquinha, hum, tem um da Europa, hum. que é o GoFundMe, e tem o do Brasil, que é o vaquinha.com. Re_,
Ô, gente, não vai escrever underline. Underline é um sinal gráfico. Eu tinha uma amiga que um dia perguntaram qual é o seu e-mail. Ela falou, meu nome é Regina underline. A pessoa olhou e falou, só letra pra mim isso aí, underline que eu não sei escrever. Não, filha, underline é um tracinho que vai no chão. É o tracinho que vai embaixo. É o tracinho assim. Baixo. Não sei o que é, aquilo é underline. Mas então peraí, Renato, não, underline, combinando com K, combinando. Na verdade, tá em inglês. É combi, de combi, nation. Nation. Combination. Muito bem. Porque aqui é melhor colocar em inglês, é mais fácil de se comunicar do que em português. Demais redes você vai encontrar lá, Renato Galvão, tá bom? E aí, Renato Galvão, ator. Isso aí. Renato, grande abraço. E só deixar um abraço para todos vocês, claro. Saudades, e para todos os matuanenses, todos os meus amigos daí, meu irmão, Robson Galvão, a Ju Barioni, o Boni, o Caio Marquesan, e para minha mãe, claro, Dona Joana, um grande beijo para todos vocês aí. Muito bem. Mostra a página dele aí, aproveita, só pra gente aproveitar que ele estava dando aí as referências dele. Mostra, coloca a tela aí, meu filho. Aí, ó. Portanto, esta é a página sobre a qual ele falava e onde as pessoas podem acompanhá-lo. O Renato Galvão, que está lá na Polônia e falou com a gente. Muito obrigado, Renato. Bom dia. Obrigado, bom dia. Tchau, tchau.